agora eu tenho aqui uma estrutura com uma largura de 1421. Essa largura aqui é uma largura muito vasta, digamos assim, se eu não tiver nenhuma outra estrutura de apoio para essa prateleira. Desse lado aqui a gente vai fazer essa estrutura parafusando lá os fundos nela, então não teria problema. Aqui eu também poderia parafusar os fundos, que não teria nenhum problema, mas eu vou fazer diferente. Vou vir aqui na aba de internas, na categoria de internas armário / divisores. Aqui eu tenho um conjunto com prateleiras, colmeia com prateleiras repartidas e colmeia com divisórias repartidas. O que seria isso? São estruturas que eu posso posicionar aqui e fazer algumas brincadeiras, posicionar colmeias e assim por diante. Vou iniciar então, vou manter selecionado e vou colocar esse colmeia com prateleiras repartidas. Ao meu ver, uma montagem com a prateleira repartida, ela é mais fácil de lidar do que com a divisória repartida, certo? Então vou posicionar esse aqui, colmeia com prateleiras repartidas, sobre ele por enquanto, só para a gente inserir no projeto. Posicionou ali. Vou pegar a ferramenta mover, eu vou encostar esse conjunto de colmeia lá em cima da base, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é remover base divisor com base, eu vou colocar sem base, tampo divisor também sem tampo e aplicar. Ferramenta escala, vou ajustar a profundidade dele e também vou ajustar a altura, profundidade aqui para dentro desse sarrafo e a largura, certo? E agora aqui eu consigo trabalhar de maneira individual, prateleira direita, prateleira esquerda. Quantas prateleiras eu quero aqui do lado da direita? Digamos aqui que eu queira 3 prateleiras e aplico. Ele vai criar aqui um espaçamento com 3 prateleiras para mim. Digamos que desse outro lado aqui eu queira 5 prateleiras. Venho aqui e aplico. Eu quero que essa prateleira tenha um recuo maior. Eu quero recuar elas aqui 15 milímetros. Venho aqui e edito esse recuo. E assim por diante. Certo? Dispositivo de montagem da divisória. O que acontece? Tudo que é estrutura interna, foi até uma falha minha não ter comentado antes. Essa estrutura, essas gavetas, essas ripas que a gente está posicionando, ela não vai causar nenhum tipo de usinagem nas caixas dos armários, porque elas são componentes individuais, certo? Ou seja, cada um trabalha de uma maneira individual. Ela olha o conjunto que forma toda a estrutura do armário no caso. As gavetas é uma outra estrutura individual, ela não consegue enxergar o entorno dela. Então, por esse motivo, não gera uma furação de montagem nessas laterais. A mesma coisa acontece aqui com esse conjunto de colmeia. Diferentemente desses outros dispositivos que eu tenho que vir aqui nas configurações avançadas para aplicar desses outros módulos, eu tenho que vir na configuração avançada para aplicar o dispositivo de montagem, configuração. Esse conjunto de colmeias eu consigo definir o dispositivo de montagem pelas opções do componente. No caso, o dispositivo de montagem divisória, sem furação, eu tenho a opção de cavilha, parafuso e cavilha, cavilha apenas, minifix, minifix e cavilha, VB1 furo, VB2 furos, certo? Eu posso selecionar qualquer um desses daqui e aplicar. No meu caso eu gosto muito de usar ou ou minifix e cavilha, ou parafuso e cavilha. No caso dessa divisória, eu vou usar apenas a cavilha, que ele vai fazer o furo aqui no topo e na base, depois eu faço o furo com um gabaritinho na base, chego e visto a divisória aqui dentro desse armário. Vou selecionar aqui a cavilha e aplicar. E agora dispositivo prateleira. Eu tenho, além das opções que a gente mencionou, também a opção do tab de 15 e tab de 20, certo? Diferente do tab, vou até abrir aqui a comunidade Hello Mob para vocês verem, questão do dispositivo de montagem para prateleiras. A comunidade do Hello Mob, a gente tem aqui várias categorias. Vou vir aqui configurações avançadas
dispositivos de montagem. Aqui eu tenho todos os dispositivos de montagem para corpo do móvel e gaveta, que são esses que eu acabei de mencionar anteriormente: cavilha, parafuso, minifix, VB 1 furo, 2 furos, parafuso e cavilha, e minifix e cavilha, ou opção sem furo, e dispositivo de montagem de prateleira. Além daquelas outras opções que eu mencionei, a gente tem nas configurações avançadas o tab de 20, tab de 15, cantoneira 2 furos e suporte plástico. Nesse caso da colmeia, ele traz de opções adicionais o tab de 20 e o tab de 15. Essas duas últimas opções ainda não estão disponíveis nas colmeias, certo? Tab, ele é um dispositivo que dá um acabamento bem bacana no móvel, certo? Vocês veem aqui, ele não fica nenhum parafuso aparente no projeto. Então, para prateleiras que vão ficar visíveis, eu costumo utilizar os tabs. Para prateleira que não vai ficar visível, que tem porta, que tem toda essa estrutura, eu uso o VB normalmente. Algumas situações a cantoneira 2 furos, certo? Mas isso varia muito de cliente a cliente, qual que é a exigência. Cada dispositivo desse ele gera uma furação específica e também tem um valor agregado específico por cada furação, até mesmo pelo próprio dispositivo. A diferença de valor desse tab para uma cantoneirinha é um pouco... tem uma diferença. Consequentemente, isso tudo vai influenciar o orçamento. Imagina um closet desse, você fazendo todas as prateleiras no tab. Ele vai dar lá 5% mais caro que se você fosse optar usar o VB simples, ou até mesmo optar por usar a cantoneira. Ok? Isso tudo tem que ser analisado projeto a projeto, cliente a cliente, e qual que é o conceito do projeto que você quer adotar para mostrar isso para o seu cliente. Nesse caso, vou selecionar aqui o dispositivo de montagem para prateleira, o tab de 20, e aplicar. Agora aqui, só para fazer um fechamento, vou pegar esse pinásio que a gente colocou lá no início, ferramenta mover, tirar uma cópia dele, vou posicionar mais ou menos aqui, ferramenta rotar, travando no sentido do eixo azul, 90 graus, ferramenta mover novamente, eu vou encostar ele aqui do lado, ó. E agora vou encostar ele lá naquele tamponamento. Com a ferramenta escala, vou ajustar a altura dele, pegando pelo ponto do meio até aqui. Beleza. Então aqui eu dei um espaçamento para mim ter acesso total aqui às roupas que vão estar penduradas no cabide. Fiz aqui esse fechamento. Poderia até, uma maneira aqui de facilitar a construção, pôr um sarrafo aqui só para fazer esse fechamento para mim. Mas vamos fazer agora, iniciar a parte de fazer todos os fechamentos, esse roda-teto que eu coloquei do projeto. Para o roda-teto a gente vai continuar usando a vista horizontal. Eu já tenho ela aqui no projeto, mas está numa orientação diferente do que eu preciso. Então vou vir aqui novamente na aba de tamponamento / envoltórios e vou inserir no projeto essa vista horizontal novamente. Agora com o nicho selecionado, colocar aqui sobre ele. Vou mudar aqui o material. Ele já está, mas está com uma cor diferente. Eu vou trocar aqui o preto. Preto. Agora eu vou voltar para o Gianduia. Certo, pessoal? Não necessariamente a cor será essa, mas eu estou usando apenas em caráter de representação do projeto, tá? Para vocês entenderem como que é a dinâmica para mudar a cor. Antes de eu posicionar aqui, eu vou fazer uma linha de referência com recuo de 50 mm, no sentido do eixo verde. A primeira que eu fiz foi no eixo azul. Vou selecionar essa vista,
movimentar ela até essa linha. Vou fazer essa linha de recuo aqui também, 50. 50. Ferramenta escala, eu vou esticar essa daqui até esse primeiro ponto. Pegar a ferramenta rotar, tirar uma cópia, ela rotacionando aqui 90 graus. Vou editar aqui o comprimento dela com a ferramenta escala. E eu vou novamente com a ferramenta rotar tirar uma cópia dessa peça. E agora eu vou com a ferramenta mover embutir ela aqui, selecionar essa, ferramenta escala e ajustar novamente aqui a profundidade, para que a emenda fique visível aqui do lado. Ó. Vou selecionar novamente essa estrutura, escala, trazer até mais ou menos aqui por enquanto. Ferramenta fita métrica, eu vou criar novamente aquela linha de referência, 50. Escala, vou trazer até essa linha aqui de 50. Ferramenta rotar, tirar uma cópia dela até aqui. E trazer até a parede. Vocês percebem aqui, pessoal, como esse sarrafo ele é maior que 2.750, ele já dividiu ao meio automaticamente, certo? Então a gente não precisa se preocupar em ficar calculando aqui onde tem que ser feitas as emendas, tudo. Claro, caso você queira a emenda de uma maneira diferente, aí sim você precisa calcular. Se você prefere usar a emenda de tamanhos iguais, o sistema já vai calcular automaticamente para você. Beleza? Para a gente continuar aqui fazendo o fechamento desse lado, vou criar aqui essas linhas de referência. 50 aqui na frente. Essa daqui eu vou fazer ela bem rente aqui a estrutura, e essa eu vou recuar 50. Na verdade, essa daqui também posso fazer rente por causa desse fechamento aqui. Vou tirar uma cópia desse sarrafo para esse lado. Ferramenta rotar, letra Q no nosso teclado. Tirar uma cópia para cá. Escala, ajustar aqui o comprimento dele. Vou também tirar uma cópia dessa mesma peça para esse lado de cá. É bem importante, pessoal, a gente calcular todos esses sarrafinhos, que querendo ou não isso faz diferença no orçamento. Se a gente for considerar que vai ter uma sobra de material para fazer isso, na hora que a gente cortar as peças, digamos assim, que a gente vai produzir na marcenaria, for cortar essas peças e não ter a sobra que a gente imaginava para fazer esse fechamento, é problema, a gente vai ter que comprar pelo menos uma meia chapa para fazer essa peça. Aonde que, se a gente tivesse considerado ela no projeto, ela já faria parte da listagem que a gente estaria recebendo. Consequentemente, se ela não for cogitada aqui no projeto, eu ter que desembolsar para fazer ela, é prejuízo, a gente não vai estar assegurando o lucro da maneira que seria necessária, ou da maneira que o Hello Mob propõe o Hello Mob Core Cloud para os usuários. Vou fazer uma cópia dessa peça aqui também, no sentido menor. Ferramenta escala e vou ajustar aqui para fazer esse fechamento. Visivelmente não ficou muito bacana isso daqui, poderia ser feito de outra maneira, colocar uma lateral inteira, fazer o recorte. Isso fica a critério do marceneiro e também do cliente, é claro. Certo? Para a gente finalizar aqui desse lado, eu vou fazer uma estrutura para que seja posicionado
aqui algumas iluminações, que aqui vai ser a penteadeira, digamos assim, da nossa cliente. Okay? Essa estrutura aqui eu vou fazer uma coluna desse lado, com uma prateleira subindo. Ela vai fazer um L aqui, nivelando mais ou menos com essa prateleira. E por baixo dela a gente vai pendurar alguns pendentes, alguma coisa. E a prateleira aqui de cima vai servir também para colocar algumas decorações, algo nesse sentido. Essa coluna, vou selecionar esse tampo. Vou vir aqui na aba de módulos. Na verdade posso usar até esse tampo mesmo para fazer ela. Ferramenta rotar, letra Q, né? Travar para movimentar somente no eixo vermelho. Tirar uma cópia dele. Aqui a gente está usando o tampo com sarrafos na frente. Eu vou mudar aqui para engrosso. Melhor, posso até inverter ele para manter esse sarrafo virado para a parede. Ferramenta mover. Vou passar o mouse em cima desses pontos que me aparecem aqui na fita de engrosso. Ó. Ele vai habilitar o transferidor lá no centro. Vou rotacionar ele pelo eixo central. Vou abaixar ele com a ferramenta escala. Na verdade até o nível dessa prateleira aqui. Eu vou ter uma altura aqui para o espelho de 1 metro, 1131 milímetros. E agora com a ferramenta rotar novamente, letra Q no nosso teclado. Travar novamente no sentido do eixo vermelho. Vou tirar uma cópia dela. Vou mudar aqui para engrosso duplo. Aplicar. E com a ferramenta escala, trazer ela até essa peça aqui. Certo, ela está um pouco mais alto. Vou agora com a ferramenta mover ajustar isso para ela nivelar as duas prateleiras. A ferramenta escala eu vou aumentar um pouco aqui para encostar nela e depois vai ter que ser feito esses recortes aqui. Na verdade eu posso recuar essa daqui um pouco. Essa aresta para fazer apenas um recorte ali atrás. Aqui também essa lateral, vou recuar ela também um pouquinho. E ajustar aqui, abaixando. E que a gente tem todo uma coluna bem estruturada. Poderia até fazer um painel nessa parte aqui também, usando essa mesma peça, ó, pessoal. Vou rotacionar ele. Tirar uma cópia. 90 graus. E vou editar ele aqui sem engrosso. Aplicar. Agora vou encostar ele na parede. E ajustar aqui a altura até a parte de cima. Vou fazer uma cópia só para ter esse fechamento aqui também considerado no meu orçamento. Então ele vai nivelar aqui. Eu tenho toda uma estrutura para fazer uma iluminação uma iluminação de estúdio, digamos assim.
E a nossa parte do closet está concluída. Vou apagar essas linhas de referências.